O homem prudente fala pouco, observa muito e decide quando ninguém mais percebe. Maquiavel. Maquiavel dizia: os homens prudentes falam pouco, mas fazem o mundo se mover. Agora me diga, por que os calados são sempre os mais respeitados, e os que mais falam, os que menos são levados a sério? Enquanto uns tentam provar poder com palavras, outros dominam com silêncio, porque no jogo da autoridade, quem se apressa revela fraqueza, e quem domina o tempo, domina o respeito. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Nem todo silêncio é poder. Alguns silenciam por covardia, outros por estratégia. E a diferença entre os dois decide se o mundo vai te admirar ou te ignorar. Hoje, você vai entender como transformar o seu silêncio em presença, frieza e comando, do jeito que Maquiavel ensinaria se vivesse entre nós. E no final, vou te mostrar o teste psicológico que revela se o seu silêncio inspira respeito ou apenas revela medo. Então respira fundo, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você se comporta diante das pessoas. Há uma diferença brutal entre quem fala para ser notado e quem domina o ambiente em silêncio. O primeiro busca a atenção, o segundo já a possui. Enquanto um tenta provar poder com palavras, o outro o demonstra com postura e calma. Maquiavel dizia que o ruído é o disfarce dos inseguros, e ele estava certo. O verdadeiro respeito nasce quando o silêncio não é fraqueza, mas uma arma afiada. E curiosamente, quanto menos você tenta convencer, mais o mundo começa a te escutar. Pense em uma reunião, por exemplo. Há sempre alguém que fala demais e outro que só observa, com olhar firme, postura neutra, sem se apressar. E quando esse calado decide abrir a boca, o ambiente inteiro muda de temperatura. Isso acontece porque o silêncio é escassez, e tudo que é escasso tem valor. Enquanto o falante se desgasta explicando, o calado observa, calcula e fala apenas quando o impacto será inevitável. Isso é poder maquiavélico em sua forma mais pura. O respeito silencioso é uma forma de liderança que dispensa gritos. É a postura de quem entende que dominar não é reagir, mas controlar o ritmo da cena. Pessoas assim têm algo em comum: frieza emocional. Elas não se abalam com provocações, não competem por atenção e jamais explicam demais. Elas sabem que o verdadeiro jogo de poder se vence não com volume, mas com presença. E presença é o que você transmite quando consegue ser calado, e ainda assim, comandar o espaço. Esse tipo de autoridade não nasce do acaso, é treinada. Começa pelo autocontrole e pela leitura fria das pessoas. Você percebe o nervosismo de quem fala demais, o medo disfarçado em risadas, o desconforto em gestos rápidos. É nesse instante que você entende: quem domina o silêncio, domina o tabuleiro. Porque o silêncio não é ausência de palavras, é domínio sobre o próprio ego. E quem governa o próprio ego, governa a percepção alheia. Mas atenção, o silêncio poderoso não é apatia. Há uma linha tênue entre ser calado e ser covarde. O primeiro cala por estratégia, o segundo por medo. É fácil confundir os dois, e muitos perdem respeito tentando parecer humildes, quando na verdade apenas se apagam. A chave está na intenção por trás do silêncio. Ficar quieto por insegurança te faz invisível. Ficar quieto por escolha te faz temido. E é aqui que entra o verdadeiro segredo maquiavélico. O silêncio não é o fim, é o início do controle. Cada pausa é um movimento calculado. Cada olhar é uma jogada de poder. Quando você entende isso, o respeito deixa de ser algo que se pede e passa a ser algo que se impõe. Mas será que o silêncio é sempre sinal de força? Ou existe um ponto em que ele se torna passividade disfarçada? Tese maquiaveliana do silêncio. Maquiavel entendia o silêncio como uma das formas mais refinadas de manipulação psicológica. Para ele, quem domina o silêncio controla o ritmo da conversa, a percepção dos outros e o próprio destino. É um jogo de poder invisível, onde vence quem fala menos e observa mais. O silêncio cria escassez, e tudo o que é escasso se torna valioso. Quando você aprende a calar por escolha, sua ausência de palavras se transforma em presença absoluta, e é justamente essa presença que desperta respeito. Pense num líder em uma mesa de negociações.
Enquanto todos tentam impor argumentos, ele apenas observa, analisa, mede cada palavra dita. Quando decide falar, escolhe uma frase curta, fria e cheia de intenção. O impacto é imediato, porque o silêncio antes dela criou tensão, expectativa, poder. É a mesma lógica que Maquiavel aplicava na corte. Não revelar tudo, nem sempre responder, deixar o outro se perder no próprio barulho. Assim, nasce a autoridade. O calado carrega um tipo de mistério que intriga e impõe distância. Ele não precisa provar nada porque entende que o verdadeiro respeito é conquistado pelo controle da narrativa. E quem controla o silêncio, controla a narrativa. É a estratégia da escassez emocional. Você mostra pouco, e por isso é mais difícil de decifrar. As pessoas temem o que não entendem e respeitam o que não conseguem ler. É o poder da imprevisibilidade maquiavélica. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. O silêncio revela quem tem domínio interno. Quem fala demais busca a aprovação. Quem fala o necessário já se aprovou. Essa é a essência da liderança silenciosa, um jogo de xadrez emocional, onde o tabuleiro é social e cada gesto é uma jogada. Enquanto o barulhento se desgasta, o calado acumula vantagem. E o mais curioso é que, no fim, o que vence não é quem fala mais, mas quem sabe o momento exato de se calar. Assumir essa postura exige autocontrole e leitura de pessoas. É olhar o ambiente e entender quem está tentando te manipular, quem quer testar sua paciência e quem apenas busca atenção. O silêncio bem usado é o filtro que separa o que merece resposta do que só merece observação. É o primeiro passo para dominar o jogo de poder sem precisar erguer a voz. É por isso que quando você fala pouco, o mundo inteiro começa a pesar suas palavras. Mas atenção, há uma diferença sutil entre o silêncio estratégico e o silêncio covarde. O primeiro é força contida. O segundo, medo reprimido. Saber distingui-los é o que define o tipo de autoridade que você vai exercer. E é sobre isso que vamos falar agora. Sobre o que Maquiavel chamaria de o silêncio ativo. Aquele que observa, calcula e age só quando a vantagem é real. Calado não é igual a covarde. O silêncio ativo. Ser calado não é ser fraco, é ser estratégico. O silêncio ativo é o que diferencia o sábio do submisso. O primeiro observa para agir no momento certo. O segundo se cala por medo de se posicionar. E há uma linha muito tênue entre os dois. A maioria das pessoas não entende que o silêncio pode ser uma linguagem poderosa, capaz de impor respeito sem precisar erguer a voz. O calado verdadeiro é aquele que escolhe o momento exato de se manifestar. E quando o faz, sua palavra carrega o peso de uma decisão. Maquiavel entenderia isso como o silêncio calculado, a arte de parecer imóvel enquanto o outro se revela. Ele dizia que, no jogo de poder, quem reage primeiro geralmente perde. O calado, por outro lado, ganha tempo para pensar, medir riscos e observar fraquezas. Essa é a essência da tríade 3C: calma, clareza e cálculo. Calma para não agir no calor da emoção, clareza para enxergar o tabuleiro inteiro, e cálculo para agir só quando o movimento for vantajoso. Imagine alguém tentando provocar você em público. Um colega, talvez, tentando te desestabilizar com ironias sutis. O impulso natural é rebater, mas o estrategista maquiavélico não se apressa. Ele pausa, respira e deixa o outro se afogar na própria necessidade de atenção. Esse pequeno ato de autocontrole já muda o jogo. Quem domina o silêncio mostra força emocional. Quem responde por impulso revela fraqueza. Em ambientes competitivos, o respeito nasce exatamente desse contraste. O silêncio ativo também é sobre leitura emocional. O calado observa o tom, o olhar, o gesto e traduz intenções ocultas. É uma forma de psicologia aplicada ao poder. Ao manter a calma, ele acessa informações que o barulhento não percebe. E quando decide agir, faz isso de forma precisa e fria, sem hostilidade, sem drama, sem necessidade de provar nada. É como o general que não desperdiça munição em batalhas inúteis. Essa frieza emocional é o que separa o calado respeitado do covarde ignorado. O primeiro domina o próprio instinto, o segundo é dominado por ele. O silêncio ativo é, portanto,
uma demonstração de autocontrole absoluto. E autocontrole é a linguagem universal da autoridade. A presença de quem é emocionalmente estável impõe respeito automático, porque transmite segurança, e o ser humano confia em quem transmite segurança. Mas como transformar essa teoria em prática corporal? Como fazer com que o seu corpo, mesmo sem dizer uma palavra, comunique respeito, poder e liderança? Porque o silêncio, sem a postura certa, se perde. Corpo que comanda a sala. Antes que você diga qualquer palavra, seu corpo já gritou quem você é. A postura é o primeiro idioma do respeito. Um corpo curvado comunica insegurança. Um corpo alinhado em silêncio já impõe autoridade. Maquiavel dizia que até os príncipes eram julgados antes de abrirem a boca, pelo olhar, pelo andar, pela forma como ocupavam o espaço. O verdadeiro poder começa no eixo corporal. Uma coluna reta, queixo neutro, gestos econômicos. Não é sobre parecer duro, é sobre parecer dono de si. Quando você entra em uma sala, todos te leem, consciente ou inconscientemente. A psicologia chama isso de leitura de status. Pessoas que mantêm o eixo vertical transmitem estabilidade emocional. Aquelas que se encolhem ou gesticulam demais transmitem ansiedade. E o mundo respeita o que parece estável. Quer testar? Entre em um lugar e, em vez de procurar aprovação, fique um segundo em silêncio. Respire, olhe ao redor e mantenha o queixo paralelo ao chão. Esse segundo muda tudo. Postura é presença. Quem se move devagar e com propósito, domina o tempo. É o oposto do nervosismo apressado, que denuncia fraqueza e desejo de agradar. Líderes silenciosos têm gestos mínimos e intencionais. O simples ato de apoiar as mãos sobre a mesa, sem rigidez, já mostra que você está no controle. Em contrapartida, braços cruzados, mãos no bolso ou ombros caídos são sinais de retração. E no jogo de poder, retração é convite à dominação. Maquiavel entenderia isso como um campo de batalha não verbal. Cada gesto é uma espada ou um escudo. Um leve inclinar da cabeça pode representar curiosidade ou submissão. Um olhar sustentado, domínio ou ameaça. Por isso, quem deseja respeito precisa estudar o próprio corpo como quem estuda uma armadura. Corrigir postura, alinhar respiração e reduzir gestos desnecessários é treino diário. Você não precisa parecer uma estátua, mas precisa parecer centrado. Um detalhe poderoso: o eixo corporal. Quando sua cabeça, tronco e quadris estão alinhados, você transmite equilíbrio e força. É o que chamo de eixo de respeito. Até em situações de tensão, uma discussão, uma cobrança, um desafio, manter o eixo é sinal de autocontrole. As pessoas sentem isso, mesmo sem entender por quê. E quanto mais você controla seu corpo, mais controla a percepção alheia. O corpo é a linguagem dos que não precisam explicar nada. E tudo isso se amplifica com o olhar, porque o corpo dá o tom, mas o olhar entrega o poder. Há quem domine uma sala apenas com uma pausa e um olhar firme. Sem gritar, sem ameaçar, apenas com a serenidade de quem sabe o próprio valor. Olhar e pausas que imprimem autoridade. O olhar é o espelho da mente, e quem domina o olhar, domina o ambiente. Um olhar firme, limpo, sem tensão, comunica algo que palavras jamais alcançam. Poder silencioso. Maquiavel entendia isso como uma forma de influência discreta, onde o simples ato de sustentar o contato visual se torna um teste psicológico. Quem desvia primeiro, cede o território. Mas cuidado, olhar demais é intimidação, olhar de menos é insegurança. A autoridade está no equilíbrio, na serenidade que olha e entende sem precisar provar nada. Pense em uma conversa tensa, enquanto o outro fala rápido, tentando justificar ou impressionar. O líder silencioso mantém o olhar firme, alternando naturalmente entre o rosto da pessoa e o ambiente. Essa alternância, o chamado olhar em Z, cria ritmo e naturalidade. Você observa sem parecer fixado, demonstra atenção sem parecer submisso. É um gesto sutil, mas poderoso. A mente humana associa constância visual à confiança e descontrole ocular à fraqueza. O olhar é uma pausa viva. Ele cria espaço para o outro se revelar. Ao olhar em silêncio,
Você dá ao outro a chance de se mostrar, e quase sempre ele o faz. As pessoas não suportam o peso do silêncio quando não estão em paz consigo mesmas. Elas preenchem o vazio com palavras desnecessárias. E é nesse momento que o estrategista maquiavélico coleta informações. Cada pausa é um espelho, e cada olhar, um convite à revelação. Mas há um detalhe crucial. O olhar precisa vir acompanhado de pausas conscientes. As pausas são a pontuação invisível do poder. Quando você fala sem pausas, transmite ansiedade. Quando pausa no momento certo, impõe respeito. O silêncio entre uma frase e outra faz as palavras soarem mais sólidas, mais calculadas, mais intencionais. As pausas são como lâminas, afiadas, precisas e impossíveis de ignorar. Evite, porém, o riso nervoso. Ele é o antídoto do respeito. É comum rir por desconforto, tentando suavizar tensões, mas o riso fora de contexto entrega vulnerabilidade. Líderes silenciosos não precisam preencher o ar com simpatia forçada. Um leve sorriso sereno, quando autêntico, basta. A frieza emocional não é arrogância, é domínio sobre o próprio estado interno. E quem domina o próprio estado, domina qualquer sala em que entra. E se o olhar e as pausas moldam a percepção, a voz é o golpe final. Porque quando um calado decide falar, o som da sua voz precisa ser tão firme quanto o silêncio que o antecedeu. Voz baixa, cadência calma. Pouca gente entende o poder de uma voz controlada. A maioria fala alto para impor respeito, mas acaba transmitindo insegurança. O tom elevado é o disfarce de quem tenta ser ouvido à força. Já o tom baixo, firme, pausado, cheio de cadência, revela domínio. Maquiavel diria que a voz é o eco da mente. Quando a mente é serena, a voz se torna a autoridade pura. Falar devagar, sem pressa, é sinal de quem sabe que o poder não está na velocidade, mas no controle do ritmo. Quando você fala com calma, o outro é obrigado a se ajustar ao seu tempo. Esse é um truque psicológico sutil, mas devastador. A cadência pausada cria uma sensação de liderança invisível. O cérebro do ouvinte interpreta o controle do tempo como o controle da situação. É por isso que pessoas emocionalmente estáveis falam menos e mais devagar. Elas não reagem, elas conduzem. O respeito nasce quando o silêncio e a voz caminham no mesmo compasso. Um exercício simples para treinar isso. Antes de responder a qualquer provocação, respire fundo e conte até 3. Sinta o ar no abdômen. É a respiração diafragmática, a base da presença vocal. Essa pausa antes de falar muda completamente a energia. Ela impede que o impulso comande a reação e, no instante seguinte, transforma a sua fala em comando. Frases curtas, palavras precisas, ritmo constante, tudo isso comunica que você está no controle. As pausas de comando são outro recurso poderoso. Antes de dizer algo importante, faça uma pausa. Esse microsilêncio faz o cérebro do ouvinte entender que algo relevante está por vir. O impacto de uma boa pausa é maior do que o de qualquer discurso. É nesse instante que o respeito se consolida. Não porque você gritou, mas porque soube controlar o tempo entre uma palavra e outra. No jogo de poder, quem controla o tempo, controla a narrativa. Outra regra fundamental: jamais se justifique demais. O excesso de explicação é a confissão dos inseguros. Diga o essencial e pare. Sim, não, depois te retorno. Essas frases curtas e secas valem mais do que 1000 desculpas. Elas demonstram desapego e foco, duas características da autoridade silenciosa. Lembre-se, o poder não está em falar tudo, mas em fazer o outro desejar ouvir mais. E quem domina essa arte raramente é questionado. Mas antes de abrir a boca, há algo ainda mais decisivo: entender com quem você está falando, porque nem todo mundo merece o mesmo tom, nem a mesma energia. E para falar com poder é preciso primeiro ler o tabuleiro humano. Leitura de pessoas em 90 segundos. Em qualquer jogo de poder, quem lê o outro primeiro vence. Maquiavel dizia que o segredo não é dominar o campo, mas conhecer cada jogador. E a leitura de pessoas é isso: decifrar intenções antes que elas se tornem ações. Nos primeiros 90 segundos de interação, o corpo, a voz e os microgestos revelam mais do que qualquer discurso. Enquanto o ingênuo presta atenção nas palavras, o estrategista observa o não dito.
É no silêncio do outro que mora a verdade. Observe os sinais sutis. A pressa em falar entrega a ansiedade. O sorriso forçado denuncia a vaidade. O olhar que desvia em momentos-chave mostra insegurança. E aquele que fala demais sobre si, geralmente esconde algo. A leitura de pessoas é a arte de perceber o que não é dito. E quanto mais você silencia, mais o outro revela. O silêncio é um espelho, e diante de quem não precisa provar nada, as máscaras caem. Há 3 perfis que você precisa identificar rápido: os inimigos ocultos, os aliados silenciosos e os neutros observadores. Os inimigos ocultos te elogiam em público, mas te minam em privado. Os aliados silenciosos te apoiam com gestos sutis, sem precisar reconhecimento. E os neutros são perigosos porque esperam o vento mudar para decidir o lado. A habilidade de perceber quem é quem define se você vai liderar o jogo ou ser jogado por ele. Uma forma prática de treinar essa percepção é prestar atenção ao primeiro minuto de conversa. Quem tenta te convencer logo de início, geralmente teme perder o controle. Quem faz muitas perguntas busca entender antes de agir, e esse pode ser um aliado estratégico. Maquiavel chamaria isso de diagnóstico de intenções. O verdadeiro poder está em reagir não ao que é dito, mas ao que é revelado pelas entrelinhas. Mas cuidado, a leitura de pessoas exige frieza emocional. Se você se deixa levar pela simpatia ou pela antipatia, perde a clareza. O calado observa sem julgar, coleta dados, conecta padrões e decide depois. Essa é a mente fria do estrategista. Ele entende que até o sorriso pode ser uma arma, e o elogio, um teste. A diferença entre manipulação e sabedoria está em como você interpreta os sinais. E quando você domina essa habilidade, até o espaço físico passa a fazer parte da sua estratégia. Porque não basta ler pessoas, é preciso saber onde se posicionar. Sua escolha de lugar, distância e até o objeto que segura comunica o tipo de poder que exerce. E é sobre isso que falaremos a seguir. Território e proxêmica estratégica. No jogo de poder, não é apenas o que você diz que importa, é onde você está quando diz. O espaço é uma linguagem silenciosa. Maquiavel compreenderia isso como o teatro da autoridade. Cada posição comunica hierarquia, segurança e domínio. O erro da maioria é não perceber que o corpo negocia antes da boca. E quem domina o território domina as percepções. Aproxime-se demais e parecerá invasivo. Mantenha distância excessiva e parecerá submisso. A força está no equilíbrio invisível entre presença e conforto. Imagine uma reunião. Onde você senta determina o quanto sua voz será ouvida, mesmo em silêncio. O lugar de maior poder, geralmente, é o que oferece visão completa da sala e controle visual da porta. É instintivo. Quem enxerga tudo transmite segurança. Líderes silenciosos escolhem posições que os colocam em vantagem estratégica sem precisar exibir autoridade. Essa é a essência da proxêmica. Usar o espaço como extensão do próprio poder. Objetos também comunicam. Um notebook aberto pode ser uma barreira, um copo d'água, um escudo. Quando usados de forma consciente, esses elementos protegem sua energia e criam fronteiras psicológicas sutis. Evite, porém, gestos defensivos, como segurar papéis contra o peito ou cruzar os braços. Isso denuncia insegurança. A ideia não é se esconder, é ocupar o espaço com naturalidade, como quem sabe que pertence ali. O silêncio, combinado com boa posição corporal, faz você parecer dono da cena. É o mesmo princípio que generais usavam ao observar o campo antes da batalha, não por vaidade, mas por leitura tática. Em ambientes sociais, profissionais ou até familiares, posicione-se onde possa observar todos, sem ser o centro. Isso comunica confiança e neutraliza tentativas de manipulação psicológica. O poder não é só estar presente, é estar presente no lugar certo. Um detalhe que poucos percebem: a forma como você se movimenta dentro do espaço define a percepção de autoridade. Movimentos lentos e direcionados transmitem intenção. Caminhar rápido demais passa ansiedade, e ficar parado demais gera tensão. A chave é o equilíbrio. Movimento controlado
Olhar consciente e silêncio que respira poder. O espaço físico se torna seu aliado, um espelho da sua postura interna. E quando você aprende a usar o espaço com sabedoria, descobre algo fascinante. Nem sempre é preciso falar muito. Às vezes, uma frase curta, bem colocada, carrega mais força do que um discurso inteiro. Minimalismo verbal. Frases de aço. O poder não está em falar muito, mas em dizer o essencial. Maquiavel sabia que cada palavra dita é uma munição gasta, e quem fala demais entrega o próprio arsenal. O minimalismo verbal é a arte de usar o silêncio como moldura e a palavra como lâmina. Uma frase curta, firme e precisa tem o impacto de um golpe estratégico. Entendi. Vamos ao ponto. Depois te retorno. Simples, diretas, impossíveis de contestar. É assim que o respeito silencioso se consolida. Cada frase curta é uma parede invisível entre você e o outro. Ela delimita fronteiras, impõe limites e cria mistério. Quanto menos você explica, mais o outro tenta entender. E é nesse espaço de dúvida que nasce a autoridade. O erro de muitos é tentar justificar demais, como se precisassem ser compreendidos. Quem busca compreensão o tempo todo revela dependência emocional. Já quem fala pouco mostra autocontrole, e autocontrole é sinônimo de poder. A arte está em substituir discursos por comandos elegantes. Em vez de "posso te incomodar um minuto", diga "preciso falar com você agora". Em vez de "não sei se faz sentido, mas", diga "Mel, a melhor opção é essa". O tom muda tudo. As palavras curtas criam ritmo de liderança. Elas deixam claro que você sabe o que quer e não precisa de aprovação. Líderes não se explicam, direcionam, e o respeito nasce dessa clareza objetiva. O minimalismo verbal também é desapego emocional. Você aprende a encerrar conversas sem fechar portas. "Vamos conversar depois" é mais forte do que "não quero mais falar sobre isso". A diferença é sutileza. E sutileza é a linguagem dos inteligentes. Falar menos é proteger sua energia, economizar presença, preservar o mistério. Lembre-se, o barulho explica, o silêncio comanda. Mas há algo mais profundo por trás dessa estratégia: o desapego do consenso imediato. O maquiavélico entende que nem toda resposta precisa ser dada na hora, e nem toda provocação merece reação. Ao evitar justificativas, você não apenas se preserva, você eleva sua posição no jogo de poder. O silêncio entre uma frase e outra é onde o respeito nasce e o medo se instala. E é justamente quando o silêncio incomoda que surgem os testes, provocações, cutucadas, tentativas de te tirar do eixo. E é aí que muitos caem. Porque manter o silêncio quando o ambiente está calmo é fácil. O difícil é manter quando alguém tenta te desestabilizar. Não reaja. Neutralização de provocações. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder está em quem não reage, porque toda reação é uma confissão, de insegurança, de orgulho, de descontrole. O manipulador vive disso. Provocar para medir a sua temperatura emocional. Se você reage, entrega o seu eixo. Mas quem aprende a não reagir, domina o ritmo da cena. O silêncio nesse momento não é fraqueza, é domínio. É a diferença entre ser peça e ser jogador no tabuleiro do poder. A neutralização das provocações começa com a tríade anti-reação: pausar, rotular, redirecionar. Pausar é quebrar o impulso. Quando alguém tenta te atacar, não responda imediatamente. Olhe, respire e deixe o silêncio pesar. Rotular é nomear o comportamento sem emoção. Vejo sua preocupação. Ou, percebo que isso te incomodou. Isso muda o foco da emoção para o raciocínio. E por fim, redirecionar. Traga a conversa de volta ao mérito. Qual é o objetivo aqui? Simples, limpo, eficaz. Essa técnica desmonta qualquer tentativa de manipulação psicológica. O provocador espera o fogo e recebe gelo. Espera drama e encontra frieza. O resultado? Ele perde o controle. O silêncio aliado à racionalidade é o escudo dos sábios. Não é sobre ignorar, é sobre observar de cima, sem entrar no jogo. Cada vez que você se recusa a reagir, envia uma mensagem silenciosa: nada me tira do meu centro. E isso impõe respeito instantâneo. Pense em um ambiente de trabalho.
Alguém te acusa injustamente, tentando te empurrar culpa ou responsabilidade. O instinto é rebater, mas o estrategista maquiavélico entende que rebater é validar. Então ele pausa, observa e diz com voz calma: interessante, vamos revisar os fatos. Uma frase assim desarma qualquer ataque. Ela não alimenta o conflito, muda o terreno da discussão. Frieza emocional é a forma mais elegante de superioridade. Não reagir também é uma forma de autocontrole espiritual. É entender que a provocação é um espelho. O outro só tenta te tirar do eixo porque ele mesmo não tem um. Você se torna imune quando percebe que ninguém tem o poder de te afetar sem a tua permissão. E quanto mais calmo você fica diante do caos, mais o mundo começa a te respeitar. O respeito silencioso nasce quando a sua paz vale mais do que a sua resposta. Mas e quando as provocações vêm disfarçadas de urgência? Quando alguém tenta te pressionar, empurrar prazos ou responsabilidades que não são suas? A estratégia do atraso tático, timing. Maquiavel via o tempo como uma arma e o atraso tático como sua munição mais precisa. Ele sabia que quem dita o ritmo controla o resultado. A pressa é o disfarce do desespero, enquanto o atraso estratégico é o sinal do controle. Quando alguém tenta te empurrar uma decisão, um prazo ou uma reação, o segredo não é correr, é observar. O silêncio temporário cria incerteza, e a incerteza é o primeiro degrau do respeito. Quem domina o tempo, domina o outro. O atraso tático é simples, mas poderoso. Quando pressionado, não responda de imediato. Diga, não agora, ou vou pensar e te retorno. Essa pequena pausa muda completamente o jogo. Você sai da posição reativa e assume a posição de comando. É nesse intervalo que o poder se restabelece. A pessoa que esperava te dominar emocionalmente começa a duvidar do próprio controle. O respeito nasce não da resposta rápida, mas da resposta consciente. O segredo é distinguir urgência real de pressão teatral. Urgência real tem base lógica, causa e consequência. Pressão teatral é pura manipulação psicológica, criada para testar seus limites e medir sua fragilidade. Quando você entende isso, aprende a usar o tempo como filtro. O silêncio entre a provocação e a resposta é onde o jogo se inverte. Aquele que esperava dominar começa a ficar desconfortável. A dúvida é um castigo sutil. Um exemplo prático. Alguém te cobra um resultado com um tom agressivo. Em vez de reagir, você responde com serenidade. Entendi. Assim que for o momento certo, te dou um retorno. O provocador esperava tensão, recebeu neutralidade. Isso o desarma, porque o poder dele dependia da tua pressa. O atraso tático é como uma armadilha mental. Parece passividade, mas é pura estratégia. Ele desacelera o inimigo e te devolve o controle da narrativa. Essa técnica também protege o seu emocional. Quando você não se deixar engolir pela urgência alheia, você mantém seu eixo. E o eixo é o coração do respeito silencioso. O atraso tático não é procrastinação, é sabedoria. É entender que o tempo é o seu aliado mais leal, porque ele revela intenções e desmascara pressões. Cada segundo de pausa é uma chance de reposicionar o tabuleiro ao seu favor. Mas há momentos em que o atraso não basta. Há situações em que é preciso traçar fronteiras claras, firmes e ainda assim, elegantes. Limites que não precisam de explicação, porque são ditos com a calma de quem sabe o próprio valor. Limites limpos e sem novela. Um não, dito com calma, vale mais do que 1000 explicações ditas com medo. Maquiavel entenderia os limites como uma forma de autopreservação estratégica. Ele dizia que quem tenta agradar a todos acaba sendo devorado por todos. O erro mais comum das pessoas é transformar o não em novela. Justificar, se desculpar, se encolher. Mas o verdadeiro poder está no limite limpo, curto, frio e respeitoso. Agora não. Não é prioridade. Preciso de X para avançar. 3 frases que encerram conversas sem criar guerras. Quando você diz não com clareza, o outro entende que sua paz tem valor. Limites bem definidos não são arrogância, são autodefesa emocional. O maquiavélico sabe que cada explicação em excesso enfraquece a autoridade. O segredo é manter o tom sereno, sem elevar a voz, sem justificar o óbvio.
Quem precisa justificar demais ainda não acredita no próprio poder. E quando você acredita, basta uma frase limpa. O silêncio faz o resto. Limites também são sobre liderança. O líder que não impõe fronteiras acaba sendo consumido pelas demandas alheias. Ele se torna refém das urgências dos outros. Já o líder que diz não agora, ensina respeito. Ele mostra que tempo e energia são moedas valiosas e que nem todos merecem acesso a elas. Isso gera desconforto em quem tenta dominar, mas também gera admiração em quem reconhece a autoridade. O não é a assinatura de quem se conhece. Dizer não não é fechar portas, é escolher por quais portas entrar. O limite limpo constrange o abuso sem precisar confrontar. É como um muro invisível. Ninguém o vê, mas todos o sentem. É o equilíbrio entre firmeza e elegância. Uma mistura que Maquiavel chamaria de virtude. A habilidade de ser temido e respeitado ao mesmo tempo. O segredo é simples. Quanto mais você se explica, mais se enfraquece. Quanto mais se cala, mais se fortalece. Um bom limite sempre vem acompanhado de ação. Em vez de justificar o porquê do não, direcione a conversa para o próximo passo. Isso não agora, mas podemos revisar amanhã. É a maneira mais diplomática de manter o respeito sem precisar brigar. A autoridade madura não grita, orienta. O silêncio após um limite é a prova do autocontrole. Ele deixa claro que a sua paz é inegociável. Mas e quando o outro tenta furar esse muro com charme, culpa ou manipulação? Quando o jogo muda de agressão para sedução psicológica? Antídotos. Contra a manipulação psicológica. A manipulação começa quando o outro percebe que você quer agradar. E termina quando ele percebe que você não precisa mais disso. Maquiavel sabia que os mais perigosos não são os inimigos declarados, mas os que te dobram com elogios, culpa ou urgência falsa. Eles não atacam, seduzem, e a maioria cai porque confunde empatia com submissão. O antídoto é simples, mas raro: autocontrole. Aquele que não reage não é facilmente manipulado, porque não busca validação. O manipulador joga com emoções, culpa, medo, comparação. Ele cria a sensação de dívida. Eu te ajudei, agora você me deve. Ou a de urgência. É agora ou nunca. Mas o estrategista maquiavélico enxerga o truque antes do impacto. Ele aplica a técnica do espelho frio. Devolve a manipulação em forma de pergunta. Quando alguém diz "você mudou comigo", o espelho responde: "Por que você sente isso?" A pressão se dissolve e o manipulador perde o controle emocional. A grande arma contra a manipulação é a neutralidade. Nenhum manipulador consegue dominar alguém que não se abala. A frieza emocional é o escudo dos sábios. Ela não é indiferença, é inteligência. É a habilidade de perceber o jogo sem entrar nele. Quando o outro tenta te arrastar para o teatro emocional, o líder silencioso responde com lógica, não com emoção. Isso desarma qualquer narrativa. E quem controla a narrativa, controla o poder. Maquiavel dizia que o homem prudente deve aprender a ser raposa e leão, astuto para detectar armadilhas e forte para não cair nelas. Detectar manipulação é ser raposa. Manter o eixo é ser leão. Quando alguém tentar te dobrar com charme, culpas ou promessas, observe, sorria levemente e diga: "Entendo." Esse "entendo" é veneno e cura ao mesmo tempo. Não confirma, não nega, apenas mostra que você não é terreno fácil. Treine o desapego da necessidade de ser compreendido. Manipuladores prosperam sobre os que precisam explicar demais. Quando você não precisa que gostem de você, você se torna livre. E o livre é incontrolável. O respeito silencioso nasce do equilíbrio entre empatia e distanciamento. É ouvir sem absorver, observar sem reagir, compreender sem ceder. Isso é domínio psicológico. E é exatamente esse domínio que te transforma em um líder em qualquer ambiente, inclusive nas reuniões, onde o silêncio pode valer mais que qualquer discurso. E é sobre isso que falaremos a seguir. Como dominar reuniões em silêncio. Em uma sala cheia de vozes, o verdadeiro líder é o que menos fala. Maquiavel diria que a autoridade não está em quem ocupa o espaço com palavras, mas em quem o preenche com presença. O silêncio estratégico é a ferramenta mais eficaz em reuniões.
Quando você fala pouco, cada frase ganha peso. Quando observa antes de agir, todos começam a esperar o que virá de você. E quando decide falar, a atenção é imediata, porque o respeito foi construído no intervalo, não no discurso. Dominar uma reunião em silêncio começa antes mesmo de ela começar. É o olhar sereno na chegada, a postura firme na cadeira e a calma na espera. Você não se apressa para interromper, não compete por espaço, apenas escuta e mede o terreno. O estrategista maquiavélico entende que o poder vem de quem compreende o mapa antes de se mover. E quando fala, não opina, direciona. Vamos ao ponto. Fechamos assim. Quem fica responsável? Frases curtas que encerram o debate e iniciam a ação. O segredo é abrir a reunião com clareza e escassez. Deixe a agenda visível, fale apenas o essencial e estabeleça o tom, pausas, ritmo e foco. Quanto mais você corta o excesso, mais as pessoas ajustam o comportamento. Isso acontece porque o silêncio cria uma tensão produtiva, um campo psicológico onde todos querem aprovação, mas ninguém entende completamente o que você está pensando. E o mistério é uma forma refinada de respeito. Durante as discussões, use o poder da pausa. Quando o ambiente começar a se inflar de opiniões, pare, silencie, deixe que o barulho se desgaste. Então, com voz calma e cadência firme, resuma: o que temos de concreto até aqui? Essa frase é um bisturi. Corta ruído e devolve ordem. O verdadeiro líder não compete com o caos. Ele o domestica com serenidade. A pausa é o chicote invisível da autoridade. E no encerramento, o silêncio volta a agir. Faça um resumo curto, estabeleça decisões e distribua responsabilidades. Não pergunte se todos concordam, apenas conclua com clareza. Isso evita o consenso frágil e reforça o respeito natural. No jogo de poder, quem encerra a conversa também encerra o conflito. E Maquiavel sabia: quem define o último ponto governa o diálogo mesmo depois de sair da sala. Mas nem sempre o desafio é coletivo. Às vezes, o verdadeiro teste de autoridade acontece no individual, naquele confronto direto, sutil e pessoal. Conversas difíceis em 3 movimentos. Conversas difíceis não exigem coragem, exigem estratégia. Maquiavel dizia que o poder não está em evitar conflitos, mas em saber conduzi-los com frieza. A maioria das pessoas entra em discussões buscando vencer e não resolver. Mas o líder silencioso pensa diferente. Ele busca clareza, não ruído. Por isso, toda conversa delicada deve seguir 3 movimentos: problema concreto, opções reais e compromisso final. Essa sequência é simples, mas destrói o caos emocional que domina os impulsivos. O primeiro movimento é direto. Qual é o problema concreto? Isso elimina o terreno da subjetividade e traz o foco para o que realmente importa. Quando você formula essa pergunta, o outro precisa abandonar a emoção e entrar no campo da razão. Evite discussões sobre intenções, fale sobre fatos. O que aconteceu é sempre mais poderoso que por que você fez isso? O tom sereno corta o drama e impõe uma lógica silenciosa que desarma até os mais provocadores. O segundo movimento é a busca pelas opções reais. Aqui entra a sabedoria maquiavélica. Dar ao outro a sensação de escolha, mesmo quando a decisão já está clara. Quais são as opções que temos? É uma pergunta diplomática que mantém o controle disfarçado de colaboração. O outro se sente ouvido, mas quem dita os limites é você. Essa é a diferença entre diálogo e manipulação. No diálogo, o poder é compartilhado. Na manipulação, o poder é conduzido com suavidade. O terceiro movimento é o compromisso final. E aqui é onde o respeito se consolida. Quem faz o quê? Até quando? Fecha o ciclo, estabelece responsabilidade e impede fugas emocionais. O erro comum é encerrar uma conversa sem ação concreta, deixando espaço para ressentimentos. O maquiavélico não deixa pontas soltas. Ele entende que o poder mora na clareza e na conclusão. E quando tudo termina em silêncio, significa que a ordem foi restabelecida. Esses 3 movimentos transformam qualquer conflito em uma oportunidade de liderança. Eles mostram que a autoridade não é gritar mais alto, mas manter o controle, enquanto o outro perde o dele. O silêncio, novamente,
É o árbitro invisível que separa quem comanda de quem desaba. E quanto mais você pratica essa metodologia, mais previsível se torna o comportamento alheio. E previsibilidade é poder. Mas há situações em que nem o método racional é suficiente. Há pessoas que não atacam de frente, mas com ironias, sarcasmos ou passividade calculada. O confronto se torna um campo minado emocional. E é aí que surge uma das técnicas mais refinadas da psicologia maquiavélica, Aikido verbal. Redirecionar energia. No Aikido, o guerreiro não resiste ao golpe. Ele o redireciona. Maquiavel aplicaria o mesmo princípio à comunicação. O verdadeiro poder não está em reagir à agressão, mas em transformar o ataque em combustível para o controle. O Aikido verbal é a arte de lidar com pessoas difíceis sem se desgastar. Quando alguém tenta te atingir, em vez de bloquear, você conduz. Absorve a energia e a devolve, fria e calculada como quem segura uma espada pela lâmina, com calma, sem sangrar. O primeiro passo é simples: não bater de frente. Toda vez que você confronta uma pessoa hostil, reforça o ego dela. E ego inflamado é fogo. Quanto mais vento, mais cresce. O estrategista maquiavélico age como água, contorna o obstáculo, esfria o ambiente e dissolve o ataque. Alguém grita? Você reduz o tom. Alguém tenta te ofender? Você responde com um entendo ou interessante ponto de vista. A frieza emocional desarma mais rápido do que qualquer argumento. O segundo passo é rotular a emoção. Dizer, vejo que isso te incomoda, ou parece que você está frustrado. Muda o eixo da conversa. Você tira o outro do plano emocional e o leva para o plano racional. O cérebro humano não consegue manter raiva quando se sente analisado. É quase instintivo. Essa técnica transforma discussões inflamadas em diálogos frios, e o respeito volta naturalmente. Você não precisa vencer, precisa neutralizar. O terceiro passo é redirecionar o foco. Quando o outro insiste em drama, traga-o de volta para o concreto. Quais fatos temos aqui? Ou qual é o próximo passo? Isso quebra a espiral emocional e restaura a estrutura. O Aikido verbal é isso: transformar ataques em perguntas, gritos em silêncio e caos em clareza. É liderança em estado puro, discreta, serena e devastadora. Essa postura cria uma aura de autoridade que não precisa ser declarada. A pessoa percebe, mesmo sem entender, que perdeu o controle da cena. E quanto mais agressiva ela tentar ser, mais tola parecerá diante da tua calma. O respeito é um reflexo. Quanto mais equilibrado você está, mais o outro se desequilibra. Maquiavel chamaria isso de vitória invisível. Vencer sem precisar demonstrar força. Mas o mundo de hoje não se limita a encontros presenciais. A batalha pela autoridade também acontece no digital, onde o silêncio e o tempo têm outro significado. Imagem pública, escassez, plais, consistência. Maquiavel diria que a reputação é a armadura de quem caminha entre inimigos. No mundo moderno, essa armadura se chama imagem pública. Mas atenção, ela não se constrói com excesso, e sim com escassez. A escassez é o segredo da autoridade. Quanto menos você aparece, mais valioso se torna quando surge. A presença constante banaliza. A ausência estratégica fascina. O poder se alimenta da dúvida. E quem é visto de forma seletiva passa a ser percebido como indispensável. A escassez, porém, só funciona quando é acompanhada de consistência. Sumir e reaparecer sem propósito transmite inconstância, não mistério. O líder silencioso mantém uma presença calculada, baseada em 3 pilares: valores, coerência e propósito. Ele não precisa postar todos os dias, precisa apenas ser o mesmo toda vez que aparece. O respeito nasce da repetição inteligente. É a soma de pequenas demonstrações de firmeza, dia após dia, até que a imagem se torne inquestionável. Mostre pouco, mas mostre o essencial. Uma aparição curta com valor vale mais do que 100 com ruído. Isso se aplica a tudo: reuniões, redes, palavras e atitudes. O maquiavélico entende que cada gesto público é um ato político. Por isso, escolhe o que mostrar com a mesma precisão de um rei ao abrir as portas do palácio. O segredo
É parecer acessível o suficiente para inspirar, mas distante o bastante para ser admirado. O silêncio aqui se torna símbolo de poder. Ele cria contraste. Enquanto os outros se explicam, você se afirma. O líder que fala pouco e age muito se torna referência. As pessoas confiam em quem não precisa se provar. Isso vale para o ambiente profissional, social e digital. A constância silenciosa é o que transforma respeito em autoridade duradoura. Maquiavel chamaria isso de domínio da percepção, o controle absoluto da narrativa que os outros contam sobre você. Para praticar, escolha 3 pilares que definam sua imagem. Por exemplo, respeito, clareza e disciplina. Deixe que cada gesto, frase e silêncio reforcem esses valores. Não declare o que é, demonstre. As palavras dizem, mas o comportamento prova. E quanto mais previsível for seu caráter, mais imprevisível será o poder que exerce. O mundo respeita quem não precisa mudar de tom para ser ouvido. Mas toda imagem sólida nasce de um treino interno. E esse treino começa na mente. Para sustentar uma presença silenciosa e poderosa, é preciso cultivar autocontrole diário. Um ritual simples que fortalece a calma antes da fala. Rotina de autocontrole. 7º dia. O poder visível nasce do controle invisível. Maquiavel dizia que quem domina os outros é forte, mas quem domina a si mesmo é invencível. O autocontrole é o combustível do respeito silencioso e pode ser treinado todos os dias em apenas 7 minutos. Não se trata de um ritual místico, mas de um treino mental e físico. É nesses minutos que você calibra o olhar, a postura e a mente, porque o corpo segue o que a mente permite. E uma mente calma é uma arma que ninguém consegue ler. Comece com o exercício mais simples e mais poderoso. Respirar em 4-4-4-4. Inspire por 4 segundos. Segure por 4. Expire por 4. E pause por 4. Essa sequência, chamada de respiração quadrada, desacelera o corpo e reorganiza o pensamento. Em apenas 2 minutos, você sai do modo reativo e entra no modo estratégico. A respiração é a ponte entre o instinto e a razão. Quem a domina, domina o instante. Depois, pratique a pausa consciente antes de decidir. Antes de responder, aceitar, negar ou agir. Pare 3 segundos. Esse pequeno hiato é o campo onde o poder se reorganiza. Nele, você interrompe o impulso e ativa a clareza. Maquiavel chamaria isso de suspensão estratégica. O momento em que o sábio observa o caos, mas não se torna parte dele. É nesses segundos que se constrói a frieza emocional que intimida os impulsivos. Em seguida, registre no seu diário de gatilhos. Anote quando, onde e com quem você perdeu o controle. Identifique os padrões. Talvez seja sempre diante de uma autoridade, de uma provocação ou de uma injustiça. O ato de registrar transforma a emoção em informação. O que é observado é controlado, e o que é controlado se torna uma ferramenta. O respeito nasce da repetição consciente. Você se torna mestre em não reagir. Celebre cada pequena vitória de autocontrole. Não espere grandes batalhas para se testar. Vença nas pequenas. Escolher o silêncio quando todos falam, manter o olhar firme quando querem te intimidar, ou respirar antes de responder a uma crítica. Tudo isso são mini-vitórias. Elas moldam o caráter e consolidam a autoridade. O autocontrole é como um músculo. Quanto mais se pratica, mais natural se torna. O peso do silêncio nas decisões difíceis. Maquiavel acreditava que o poder não se mede pela rapidez com que alguém decide, mas pela frieza com que suporta o silêncio antes de decidir. Nos momentos em que todos falam, o sábio observa. Quando todos opinam, ele escuta. É nesse intervalo, entre a pressão e a ação, que a clareza nasce. O silêncio aqui não é fuga, é filtro. Ele separa o impulso da estratégia, a emoção da razão. O verdadeiro líder não se apressa. Ele pesa. Em decisões difíceis, o silêncio tem um peso psicológico enorme. Ele cria espaço para que as ideias se organizem e as emoções se dissolvam. O maquiavélico entende que a pressa é inimiga do poder, porque o impulsivo revela a própria fraqueza. Em negociações, por exemplo, o silêncio após uma proposta
faz o outro lado expor mais do que deveria. Quem suporta a pausa, comanda a mesa. O silêncio, nesse caso, não é ausência de resposta, é tática de domínio. A sabedoria está em usar o silêncio como um espelho. Quando você cala, o outro preenche o vazio com as próprias inseguranças. O ansioso fala demais. O vaidoso tenta impressionar. O mentiroso se entrega nos detalhes. Cada segundo de silêncio revela o que as palavras tentariam esconder. Por isso, o estrategista nunca teme o vazio. Ele o usa como ferramenta de leitura. O silêncio é a lente que amplia o comportamento humano. Em momentos de crise, o silêncio se transforma em sinal de autocontrole. Enquanto todos correm para reagir, o líder silencioso observa o caos de fora, como quem enxerga o incêndio de uma torre. Ele sabe que toda tempestade emocional é temporária, espera o pó baixar e então age com precisão. Essa calma aparente é o que confunde e desarma os impulsivos. O poder é sempre mais sólido nas mãos de quem espera, mas há um detalhe sutil. O silêncio externo só é útil quando o interno está em paz. De nada adianta calar a boca se a mente grita. Por isso, o verdadeiro estrategista aprende a silenciar por dentro, a filtrar pensamentos, emoções e influências que distorcem o julgamento. O silêncio mental é o escudo do sábio, e sem ele qualquer decisão se torna ruído. Protocolo 72. Horas de silêncio poderoso. Dominar o silêncio é como afiar uma lâmina. Requer prática, paciência e disciplina. Maquiavel dizia que o sábio não é o que fala pouco, mas o que fala no momento certo. O protocolo de 72 horas de silêncio poderoso é um exercício mental e emocional projetado para quem deseja assumir o controle do próprio comportamento. Em apenas 3 dias você treina a mente para observar, reagir menos e decidir com mais precisão. É um reset psicológico que transforma a maneira como você é percebido. Dia 1. Observar e anotar gatilhos. O objetivo é simples: não corrigir nada, apenas observar. Note quando surge a vontade de explicar, reagir, justificar ou preencher o silêncio. Essas pequenas reações automáticas revelam onde sua mente ainda busca aprovação. A regra do primeiro dia é olhar sem intervir, como um general estudando o campo antes da guerra. O simples ato de perceber já é o primeiro passo para dominar. Dia 2. Aplicar a técnica. Pausar, rotular, redirecionar. Quando surgir um gatilho emocional, pause antes de agir. Nomeie a sensação, irritação, pressa, necessidade de provar algo e redirecione o foco para o que é racional. Esse treino afina a percepção e fortalece o autocontrole. Em poucas horas você percebe que a maioria das provocações perde força quando você não as alimenta. A calma vira uma armadura invisível. Dia 3. Dizer um não limpo e praticar um atraso tático. Escolha conscientemente uma situação onde você normalmente cederia à pressão e desta vez diga não agora. Observe a reação do outro e, mais importante, a sua própria. Esse exercício destrava a culpa, o medo e o condicionamento de agradar. O atraso tático e o limite limpo são irmãos gêmeos do respeito. Cada vez que você os pratica, o mundo começa a ajustar o tom diante de você. Em 72 horas, algo curioso acontece. O barulho externo continua o mesmo, mas dentro de você, tudo fica mais nítido. Você passa a ouvir mais, a observar melhor e a falar só o necessário. É a transformação do observador em estrategista. O silêncio deixa de ser ausência e se torna comando. E quando essa percepção se solidifica, o respeito vem como consequência natural, porque as pessoas sentem o peso da sua presença, mesmo quando você não diz nada. O magnetismo do mistério. O poder mais sedutor é o que não se explica. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos veem o que parece ser, mas poucos entendem o que realmente és. O mistério é a fronteira entre ser admirado e ser banalizado. O erro dos inseguros é tentar ser completamente compreendidos, e ao fazer isso, perdem o encanto. Já o estrategista sabe que o respeito nasce da dúvida. O que é fácil de decifrar, é fácil de desprezar. O magnetismo do mistério é uma forma de poder silencioso. Ele cria curiosidade, e a curiosidade é o prelúdio do respeito.
Quando as pessoas não conseguem prever suas reações, elas te observam mais atentamente. O imprevisível domina o previsível porque força os outros a permanecerem em alerta. É o mesmo princípio que os grandes líderes usavam: mostrar o suficiente para inspirar, mas nunca o bastante para serem lidos por completo. Ser misterioso não é fingir, é selecionar o que revelar. É entender que a vulnerabilidade só é nobre quando é escolhida, não exibida. O líder silencioso revela pouco, fala menos e deixa que os outros imaginem o resto. Esse resto é o que mantém o interesse vivo. Maquiavel diria que um príncipe deve ser amado à distância, próximo o bastante para ser lembrado, distante o bastante para ser temido. Na prática, isso significa preservar o invisível. Não conte planos, não exiba tudo o que conquista, não anuncie o que ainda está construindo. O mistério é o guardião do poder em formação. Quanto mais raro você se torna, mais valor adquire. É por isso que os calados não precisam disputar palco. O mundo naturalmente vira os olhos para quem se mantém centrado e enigmático. Esse magnetismo silencioso é o estágio final do respeito. Já não é preciso voz alta, justificativas ou presença constante. É o poder que paira e que continua mesmo quando você sai da sala. O verdadeiro líder não busca destaque. Ele se torna referência. O mistério não afasta, ele atrai, porque tudo o que não se entende, se respeita. Estudos de caso, antes-depois. Nada solidifica o conhecimento como vê-lo em ação. Maquiavel dizia que a sabedoria é inútil se não for aplicada, e o silêncio, quando praticado estrategicamente, muda completamente a dinâmica de qualquer ambiente. Vamos a 3 casos reais, ou melhor, 3 espelhos, onde o comportamento silencioso virou o jogo de forma quase invisível. Porque o poder verdadeiro raramente faz barulho. Ele se manifesta nas pequenas vitórias que os outros nem percebem. Caso 1. Reunião hostil. Decisão em 2 frases. Imagine um profissional sendo pressionado em uma mesa de debates. Antes, ele se justificava demais, falava rápido, tentava provar competência. Resultado: ninguém o levava a sério. Após dominar o silêncio, ele mudou a postura. Olhar firme, respiração calma e 2 frases. Entendi os pontos. Minha proposta é essa. Silêncio. O ambiente mudou. Pela primeira vez, os outros esperaram a fala dele com respeito. A autoridade nasceu da pausa, não da fala. Caso 2. Cobrança injusta. Limite place, redirecionamento. Uma mulher recebia críticas constantes do chefe por erros que não eram dela. Antes, se defendia, chorava, explicava, se desgastava. Depois aplicou a tríade pausar, rotular, redirecionar. Percebo sua preocupação, mas o que precisamos resolver exatamente? Essa pergunta fria cortou a emoção e trouxe foco. O tom mudou na hora. O chefe entendeu que não estava mais lidando com alguém reativo, e sim com uma líder silenciosa. Caso 3. Fofoca. Silêncio ativo e desmonte do jogo de poder. Um colega tentava criar intrigas para desestabilizar outro. A vítima, em vez de confrontar, escolheu o silêncio calculado. Não negou, não confirmou, apenas observou. Em poucas semanas, o manipulador perdeu força, porque fofoca morre quando não encontra reação. O silêncio destruiu o combustível do jogo. Maquiavel sorriria diante disso. O ataque sem alvo se destrói sozinho. Esses casos provam que o respeito não nasce da explicação, mas do domínio interno. Cada pausa, cada olhar, cada não limpo é um tijolo na construção da autoridade silenciosa. E quanto mais você pratica, mais natural se torna, até que um dia percebe que não precisa mais forçar respeito. Ele vem, inevitavelmente, como a gravidade responde ao peso. Mas para consolidar tudo isso, transformar técnica em postura permanente. Consolidação, postura, poder e respeito silencioso. Chegamos ao ponto em que o silêncio deixa de ser técnica e se torna identidade. Maquiavel dizia que o governante mais poderoso é aquele cuja presença é sentida mesmo quando ele não está. E é exatamente isso que o respeito silencioso representa. Uma energia que antecede as palavras e perdura depois delas. Quando corpo, voz, timing e limites se alinham,
nasce uma forma rara de autoridade, firme, calma e inabalável. O mundo inteiro reconhece quem domina o próprio ritmo. A consolidação desse poder começa na consciência. Agora você já entende que o silêncio não é ausência, é intenção, que o olhar é linguagem, que a voz é comando e que o tempo é aliado. Quando esses elementos se unem, você não precisa mais pedir respeito. Ele é concedido naturalmente. O jogo de poder deixa de ser externo e passa a ser interno. A partir desse ponto, cada gesto, cada pausa e cada resposta moldam sua reputação. O respeito silencioso não é frieza, é maturidade emocional. É saber que há força em não reagir, grandeza em não competir e poder em não se justificar. É a liderança de quem inspira sem precisar impor. As pessoas se aproximam de quem transmite calma, porque calma é sinal de controle, e controle é a forma mais pura de autoridade. O estoicismo e Maquiavel se cruzam aqui. Dominar a si mesmo é dominar o destino. Para manter esse estado, pratique o checklist da presença. Corpo alinhado, voz calma, pausas conscientes, limites claros e observação constante. Use-o todos os dias, em silêncio, como um ritual pessoal de poder. O respeito é uma construção que se reforça em cada detalhe. O erro de muitos é achar que liderança é carisma. Na verdade, é consistência. E a consistência é o que transforma respeito em legado. A liderança tranquila é o equilíbrio entre força e serenidade. Ela não precisa de aplausos nem de ruído, porque se sustenta na clareza. É a presença de quem, mesmo em meio ao caos, sabe que o tempo sempre favorece quem não se abala. Maquiavel escreveria: quem mantém o silêncio enquanto o mundo grita, já venceu a batalha. Guerreiro, parabéns. Você faz parte dos 1% que ficam até o final do vídeo. Para você, eu preparei algo especial que acho que irá te agradar. Se você quiser descobrir o que é, clique no link do primeiro comentário. Se você ainda continua aqui, dê uma olhada em algum desses vídeos que estão aparecendo para você. Eu te vejo em algum deles. Até mais.